Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar um fone de ouvido simples em um fone de ouvido steampunk. E galera, esse vídeo aqui não é um DIY, beleza? É um makeover, mas eu vou mostrar todas as dicas, todas as técnicas para você conseguir customizar o seu fone aí em casa, que provavelmente deve ser diferente do meu. Se você gostou desse tema e gosta desse estilo de vídeo, comenta aí pra mim. Aliás, eu vou deixar uma enquete. Clica aí no card, dá uma olhadinha e vota na enquete que eu quero saber se vocês gostam desse estilo de vídeo para eu trazer mais. E não esquece de deixar aquele like delícia aí para fortalecer o canal e eu entender que você gosta aqui dos nossos vídeos, beleza? E não esquece de comentar aqui também dicas de temas para os próximos vídeos. E se liga aí no passo a passo. Galera, eu comprei esse headphone aqui tem mais ou menos um ano. E antes de eu comprar, eu já não havia gostado do design dele, não é o meu estilo de headphone, mas eu tive que comprar por um motivo. Essa abertura aqui, ó, onde encaixa a orelha, é bem grandona. E eu só me dou bem com fones assim, galera, porque como vocês devem saber, quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu tenho piercing transversal. E como eu edito muito vídeo, fico muito tempo no computador com fone de ouvido, demoro em média de 3 a 4 horas para editar um vídeo, isso acaba incomodando muito. Quem tem ou já teve piercing transversal vai entender o que eu tô falando. Eu preciso sempre usar esse estilo de fone que tem essa parte aqui de dentro mais aberta. Então finalmente eu resolvi pegar e customizar esse fone de ouvido aqui. Essa parte aqui de baixo é toda de plástico, essa parte aqui de cima é uma borracha. Se eu fosse só trocar a cor dele, com certeza eu precisaria usar um primer. Aliás, muita gente comenta por que eu não uso primer. Galera, o objetivo do canal é facilitar ao máximo a vida da galera que quer fazer utilizando materiais que tem em casa. E o primer, cara, eu não acho que ele seja necessário na maioria das vezes. É claro que uma superfície totalmente lisa, como vidro e plástico, você precisa sim passar o primer. E eu tenho primer, tá vendo? Mas eu nunca usei aqui no canal porque a maioria das vezes dá para adaptar com outra técnica. E é o caso desse vídeo aqui, mesmo sendo plástico, eu vou usar a cola de contato como primer, porque a superfície ela não precisa ficar tão lisinha como é o steampunk, né? Na verdade vai cair como uma luva esse efeito. E essa partezinha acolchoada aqui, ela é integral, ela não solta. Então eu vou ter que revestir aqui com fita crepe. E ele tem os LEDs aqui, tá vendo? 3 LEDs vermelhos, eu vou usar também isso a meu favor. Aqui o microfone. E eu já vou descartar essas partes aqui, provavelmente eu vou guardar, talvez eu use em alguma outra coisa. E agora eu vou revestir todo o acolchoado e as lâmpadas com fita crepe. Terminei de proteger a parte acolchoada com fita crepe, os LEDs também, como eu havia dito, e eu passei uma camada de cola de contato em cima de todas as partes do headphone, só não passei nessa partezinha de metal aqui. Antes da gente fazer a primeira camada de pintura, eu vou colocar alguns detalhes aqui. Eu peguei um pedaço de EVA, dobrei e colei para ele ficar com as pontas arredondadas e fiz aquele efeito do couro. Se você quiser aprender a fazer esse efeito aqui, eu vou deixar aqui o link no card. E eu vou colar aqui na parte de cima. E eu também vou colar aqui algumas tirinhas de EVA. E depois que eu coloquei essas tirinhas aqui, pessoal, também coloquei meia pérola aqui, ó, para dar uma textura adicional. E eu desmontei um secador velho que eu tinha por aqui, eu sempre guardo esse tipo de coisa para essas ocasiões. Eu não vou usar essas partes grandes, eu posso até jogar fora. Essa partezinha que eu também não vou usar, mas eu achei interessante, dá até para usar numa máscara de gás. Aliás, vou deixar aí no card para vocês uma enquete. Se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando como fazer uma máscara de gás steampunk. E esses componentes aqui eu achei interessante, essa partezinha do ventilador principalmente, essa gradezinha aqui, essa proteção. E eu vou usar todas essas partezinhas aqui e eu vou colar essa partezinha aqui menor aqui onde fica perto do microfone. É só para dar um detalhe, tá pessoal? Eu não coloquei mais detalhes, eu podia fazer textura em EVA aqui, mas esse headphone ele já é bem robusto, ele tem muitos detalhes aqui, ó. Isso aqui já vai dar um efeito bem maneiro na hora da pintura. Isso aqui eu não vou usar agora, vou guardar para mais tarde. E agora eu vou passar uma camada de tinta PVA preta em todas essas partes aqui que eu passei cola de contato. E eu vou usar uma esfera de acrílico, cada metade delas eu vou usar para fechar os dos lados. Então agora o primeiro passo eu vou pintar essa parte de dentro, fazer um dry brush aqui com uma tinta prata. Eu vou deixar para pintar todo o restante dos componentes no final, mas agora eu preciso pintar as partes que entrarão aqui dentro. E eu decidi que nesse lado aqui do microfone eu vou usar essas duas partezinhas ali dentro. E nesse outro lado eu vou usar essa gradezinha aqui. E 3 engrenagens que eu fiz no EVA. Se você quiser aprender essa engrenagem aqui, dá uma olhadinha no escudo do Capitão América Steampunk, eu vou deixar o link aí no card.
E agora eu vou pintar essas três partes aqui com tinta PVA preta pra gente criar textura para realizar a pintura por cima. Essa partezinha tem um buraco, eu vou usar um parafuso que sobrou do escudo do Capitão América e vou colar aqui em cima. E aqui, galera, finalmente a gente vai fechar essas laterais aqui. Eu vou começar por esse lado, ó. Todas essas partes eu pintei com bronze, primeiro eu passei o preto, depois eu fiz um dry brush com bronze para dar um efeito de envelhecido. Eu vou colar essa primeira grade aqui, por cima dela eu vou colar essa engrenagem, e agora essa outra aqui por cima, para finalizar essa pequenininha aqui no meio. E agora com aquela meia esfera de acrílico eu coloquei uma camada de EVA e algumas meia pérola. Ficou dessa forma aqui. Eu vou passar a tinta de novo aqui em cima dessa cola, tá? Que aí vai uniformizar a cor. E eu também pintei com bronze esses dois pedaços aqui. Esse primeiro eu vou encaixar aqui. E esse outro aqui dentro. Esse aqui eu não vou colar não, tá, pessoal? Ele vai ficar meio solto, mas é proposital. E agora, novamente com a tinta PVA, eu vou passar em cima desse excesso de cola que ficou aqui e também em cima das pérolas e dessa camada de EVA que eu coloquei. E agora sim eu vou pintar tudo e a cor que eu vou usar predominante vai ser o cobre. Pessoal, finalizei aqui com cobre. Só deixei essa parte aqui porque eu vou pintar de prata, esse detalhe aqui e essa parte de cima aqui também. Eu já posso tirar as fitas aqui. E agora com prata, um dry brush nessa lateral aqui. E também nessa partezinha aqui. E aqui, galera, finalizei a pintura com prata. O fio também pintei com prata, pintei com preto primeiro, né? E as pontinhas aqui, ó, os detalhes com cobre. E quando eu achei que eu já tinha acabado, encontrei esse pedaço aqui de um carregador de uma câmera antiga minha. Eu também vou usar aqui para colocar mais um detalhe aqui no meu headset. Fiz um detalhezinho aqui com EVA. Vou cortar essa pontinha aqui. E agora eu vou pintar isso aqui com preto e depois com bronze. E aqui, pessoal, eu colhei ele aqui em cima. Olha como já deu um detalhe legal. Lembrando que isso aqui é uma peça funcional, então eu tive que tomar cuidado para não colocar muitas coisas na parte de cima, para não ficar muito pesado. Eu vou ligar aqui para a gente ver como é que vai ficar mais ou menos o efeito.